Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital, e também será atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Olá, meu nome é Daniela Freitas Gentil de Almeida Pedroso. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre advocacia empresarial extrajudicial. Calma que a gente vai entender direitinho o que é isso. Eu advogo para os cartórios, para serventias extrajudiciais, e existem uma enormidade de situações que só acontecem ali atrás do balcão, que quem não é íntimo das serventias extrajudiciais acaba não entendendo o que acontece ali a partir do momento em que o delegatário assume a serventia. Aliás, essa semana nós estamos hoje no dia 12 de novembro de 2021. Essa semana saiu o edital para o concurso de cartório, para o 12º concurso. E o que isso significa para quem advoga na área? Que daqui a um ano, mais ou menos, né, quando findar esse certame, muitas serventias vão estar sendo providas e novos delegatários vão estar assumindo seus postos. As pessoas que passarem, os candidatos que passarem nos concursos. E o que acontece? O delegatário ele tem que tomar muitas providências nos primeiros dias em que ele assume a serventia. São muitas novidades, né? Ele tem que tomar conta, ele tem que assumir o acervo da serventia que ele recebe. Existem os funcionários que estão trabalhando ali, tem o prédio mesmo da serventia, né? Os equipamentos onde os funcionários utilizam, né, para trabalhar. E muitas vezes tudo isso é do antigo delegatário, tanto os móveis, os imóveis e também os funcionários. E é sobre os funcionários que eu vou falar aqui hoje, sobre a extensão da responsabilidade trabalhista dos novos delegatários. Porque ao assumir a delegação, essa pessoa que acabou de chegar tem lá, de repente, 2, 3 funcionários, 4, 5, 30, 50, depende, né, do tamanho da serventia. E esses funcionários prestavam serviço até então, né, enquanto a serventia estava provida pelo antigo delegatário, né, antes da extinção. Esses funcionários trabalhavam para o antigo delegatário, depois a serventia voltou para o Estado, e então ela passou para o novo delegatário, a pessoa que acabou de chegar. De quem será a responsabilidade trabalhista sobre esses funcionários? Eles continuam na serventia? O serviço público não pode parar, não é mesmo? Então, o que é que acontece? Bom, a gente está falando aqui sobre a nova delegação e é a Lei 8935 de 1994 que regrou o artigo 236 da Constituição Federal, né? Principalmente no seu parágrafo 3º, onde diz que o ingresso na atividade notarial e do registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Bom, esses 6 meses nunca foram respeitados, né? Acaba que, na prática, as serventias ficam vagas por muito mais tempo. E acaba voltando para o Estado, que
colocam um interino à frente da serventia que vai responder pela serventia extrajudicial. E aí, existe o artigo 20 dessa lei, da 8935 de 94, que fala sobre a remuneração dos funcionários, dos prepostos, né, que deve ser ajustada entre o delegatário e o funcionário. Mas como é que isso acontece na prática? Se as pessoas já estavam ali trabalhando, já tinham seus salários ajustados, essas pessoas foram selecionadas, escolhidas ou pelo interino ou então pelo antigo delegatário, né? Ainda aqui no artigo 21, o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação de serviços. Ok. Vamos dar sequência aqui. Como eu disse, a serventia volta para a mão do Estado, né, quando é extinta a delegação. E algo que a gente tem que colocar na cabeça a partir de agora é que, desde o concurso público, quando o artigo 236 da Constituição regrou, determinou que as serventias não poderiam ficar vagas e que deveria haver o concurso público para provimento e para remoção também. A partir desse momento, a nova delegação, ela é originária, ela começa ali. Não existe sucessão empresarial nas serventias extrajudiciais, e esse entendimento já é pacificado. O que o novo delegatário recebe da mão do Estado é o acervo, os livros, os registros que lá estão, os papéis. É isso que o novo delegatário, esse é o serviço que o Estado passa para o novo delegatário, serviço público. No entanto, os funcionários são de responsabilidade de quem ficou ali para trás, não de quem está assumindo dali para frente. E aí eu vou apresentar algumas teses aqui para que vocês entendam isso melhor. Tudo isso não existe lei que regre, não existe provimento. A Corregedoria Geral de São Paulo nunca regrou essa situação, né? Que situação? Das verbas rescisórias dos funcionários, né? Quando extinta a delegação, seja por qualquer dos motivos de extinção, morte, ou mesmo a remoção para outra serventia, enfim, qualquer um das situações elencadas na 8935 de 94. E aí o problema é que existe um passivo trabalhista para esse novo delegatário que acabou de assumir a delegação, muitas vezes gigantesco. E aqui eu fiz uma continha básica, tá? Utilizando o piso salarial do escrevente, que hoje está em R$ 2.001,73. Fazendo uma conta básica para a rescisão desse funcionário, quanto é que ele deve receber? Tá? Um funcionário que trabalhou por 10 anos na serventia, admissão em 11 de novembro de 2011, teve seu afastamento em 11 de novembro de 2021. Sem justa causa, né? No nosso caso aqui hipotético, o novo delegatário acabou de assumir no dia 11 de novembro e ele solicitou o afastamento. Ele não quis recepcionar, que é um direito do novo delegatário, uma prerrogativa de não recepção dos funcionários. E ele decidiu pelo afastamento desse funcionário, que ganhava um salário de R$ 2.000 em média, e trabalhou há 10 anos nessa serventia. Bom, ele vai ter lá direito a aviso prévio indenizado, férias vencidas, a multa, né, de 40% sobre o valor do fundo de garantia, que nem tá nessa conta aqui, tá? O valor a ser pago, porque a gente não sabe, o valor a ser pago por um funcionário de 10 anos com salário de R$ 2.000 é R$ 9.252,51. Um funcionário seletista, um funcionário sob o regime jurídico da CLT. Poxa, mas por que você está enfatizando a CLT, Daniela?
porque existem também nas serventias extrajudiciais os funcionários estatutários ou especiais. Quem são essas pessoas? São os funcionários que trabalhavam na serventia. Deixa eu tirar o meu rosto aqui pronto, acho que aqui eu atrapalho menos. São os funcionários que trabalhavam na serventia extrajudicial anteriormente à vigência da Lei 8935 de 94. Esses funcionários, eles tiveram a opção de ser CLT ou continuar sendo estatutário. O artigo 48 da 8935 trouxe essa situação. É uma situação excepcional, talvez seja o único tipo de funcionário, né, estatutário que não pertence aos quadros do Estado, certo? E aqui o artigo 48 fala o seguinte: os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escriventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial, aqueles que já estavam trabalhando antes e que já eram estatutários, desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico em opção expressa, no prazo improrrogável de 30 dias contados da publicação dessa lei. Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado para todos os efeitos de direito. Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares da investidura estatutária ou regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedada novas admissões por qualquer desses regimes a partir da publicação dessa lei. Então, a partir de então, acabou-se, né? Não se podia mais contratar um funcionário sob o regime estatutário, porém, os funcionários poderiam fazer a opção. E muitos funcionários daquela época, pelos benefícios, enfim, pelas escolhas que foram pessoais de cada um, decidiram se manter no regime estatutário, porque tem alguns benefícios, né, como licença-prêmio, indenização de 1 mês de salário por cada ano de serviço. Então, 1994 até agora, a gente tem aí 27 anos. Um funcionário, vamos pensar num funcionário que trabalha na serventia há 30 anos, essa serventia agora foi provida por um novo delegatário. E esse novo titular, ele vai ter que carregar esses 30 anos de serviço do funcionário estatutário. Seria justo? Ele não quer recepcionar esse funcionário, ele quer pegar, né, ele recebeu a delegação, termo de investidura, investiu na serventia e ele olhou ali para o quadro de funcionários e falou: não, esse funcionário estatutário eu não vou recepcionar. Pelo menos 27 anos essa pessoa trabalha na serventia, tá? Vamos contar 30 anos, né? Ele entrou 3 anos antes ali, em 1991 ele começou a trabalhar, então ele tem 30 anos de cartório. Olha só como essa conta vai subir. Ele tem direito à licença-prêmio. O que é licença-prêmio? Tá aí, licença-prêmio são 3 meses, né, que ele pode usufruir, gozar, quando o funcionário, no período de 5 anos, não sofrer nenhuma penalidade administrativa. No entanto, se ele não gozar dessa licença-prêmio, ele pode receber isso em dinheiro, certo? Isso foi como ele declara, e não existe registro que este funcionário tenha gozado a licença-prêmio dele. Então, ele tem ali, em 30 anos, direito a 6 licença-prêmio, tá? Funcionário de R$2.000, não vamos nem falar que o salário dele era maior, ou que ele recebia percentual do cartório, o que acontece muito também com os funcionários estatutários. Eles recebem, alguns incluíam nos seus rendimentos porcentagens do cartório, né, dos ganhos. Então, vamos pensar só R$2.000. Bom, 6 licença-prêmio, são 3 meses de salário, já dá 18 salários. 6, 3, 18, já estamos falando em R$36.000.
Aí a indenização de 1 mês de salário por ano de serviço, já dá mais 30 salários, já estamos falando aí mais em R$ 60.000. Tá comigo? Já temos aí quase R$ 100.000. Só de licença-prêmio e indenização. Tudo isso, esses direitos eles estão previstos num provimento da Corregedoria, que é o 1491. Esse provimento há muita discussão sobre se ele ainda ele é válido, se não, se ele foi revogado pela Lei 8935 de 94, na minha opinião, sim, mas a jurisprudência e a própria Corregedoria diz que esse provimento está válido, né? Ele está vigente e que os funcionários estatutários têm, sim, todos esses direitos garantidos no momento da rescisão ou, enfim, no momento em que o contrato de trabalho está vigente. Certo? Deixa eu ver aqui. Estamos com tempo. Bom, vamos falar um pouquinho então da recepção desses funcionários? A jurisprudência majoritária reconhece a sucessão trabalhista a partir do momento em que o novo titular é investido no cargo e não encerra os contratos de trabalho existentes logo no primeiro dia. Então, se ele começa ali, deixa para resolver isso mais para frente, isso vai virar uma bola de neve. Cada vez o problema vai ser maior e a probabilidade de condenação desse novo titular, em caso de. Pode ser porque independe de quem vai rescindir esse contrato, tá? De quem vai dar fim ao contrato, seja por aposentadoria, seja porque mais para frente o funcionário pede demissão, não importa. Quem será acionado em caso de ação judicial vai ser o novo delegatário. É assim que acontece, é isso que acaba acontecendo. É o correto? Não é o correto, mas é o que acaba acontecendo, porque quem deve responder pelas verbas rescisórias passadas seria o antigo titular e o Estado no período da interinidade. E eu não estou falando isso por achismo, eu vou mostrar aqui para vocês as decisões da Corregedoria nesse sentido, decisões também acórdãos do STJ, posição pacificada de que não existe a sucessão empresarial nos cartórios, ou seja, cada um responde pessoalmente pelo período em que esteve à frente da serventia. Vamos lá. O parecer 188 de 2012 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, ele fala sobre a possibilidade de dispensa imotivada dos funcionários estatutários. E utiliza a frase de que é inadmissível uma estabilidade disfarçada, porque antigamente os estatutários ainda brigavam, pleiteavam que eles tinham uma estabilidade, que eles não poderiam ser demitidos, não poderiam ser afastados da frente da serventia. Isso seria estabilidade. Eles não são concursados, né? Os funcionários estatutários não são concursados e, portanto, não tem esse benefício. Tem aqueles outros benefícios, né? A licença-prêmio, indenização de 1 mês por ano de serviço. Isso a Corregedoria tem admitido, a jurisprudência também tem admitido. Só que a única obrigação que o novo delegatário tem, obrigação e direito, ele tem o direito de dispensar o funcionário imotivadamente, mas tem a obrigação de formalizar essa dispensa, né, o que é óbvio, dos prepostos não seletistas sujeitos ao regime estatutário especial, caso não pretenda contar com a colaboração deles. Quando deve ser esse momento de dispensa? Na investidura, na entrada em exercício do novo delegatário. E aqui eu trouxe o parecer, ele é conhecido no meio registral como o parecer dos zumbis, porque o juiz assessor da Corregedoria que escreveu, né, que fez esse parecer, ele utilizou esse termo, porque são pessoas que estão num limbo, né?
não existe muito, não existe lei, não existe norma, está tudo meio ainda obscuro. Então, é o parecer dos zumbis. Não estou usando um termo pejorativo, nada disso, é o termo que está sendo utilizado no parecer, então por isso eu coloco aqui. Para quem tiver curiosidade, é só procurar esse parecer, é enorme, mas o resumo é esse, tá? A possibilidade de não recepção dos funcionários estatutários. E aqui eu trago uma decisão, um acórdão da 10ª Câmara de Direito Público, e essa é a única, é praticamente, tá, a única Câmara que ainda reconhece sucessão empresarial. Todas as outras, sempre que o processo acaba chegando em segunda instância, a jurisprudência massiva é no sentido de que não existe sucessão empresarial. Pois a 10ª Câmara decidiu em sentido contrário, acatou, e aí houve um agravo em recurso especial, e o STJ, o ministro Sérgio Coquina, ele assim decidiu, que ele disse o seguinte: denota-se, pois, que a instância de origem concluiu pela responsabilização do atual titular do cartório por débitos trabalhistas decorrentes de relação firmada entre o trabalhador e o anterior titular da serventia extrajudicial. Decisão da 10ª turma, né, que tinha tomado essa decisão. Contudo, ao assim decidir, o tribunal dissentiu do entendimento firmado no âmbito desse sodalício, entendimento firmado pelo STJ, segundo o qual não há sucessão empresarial em serviços cartorários, de modo que o atual titular não responde por obrigações assumidas pelo seu antecessor. Tá claro, né? Então, tá aí a posição tranquila do STJ, não existe sucessão empresarial entre, eles usam aqui cartorários, né? Entre delegatários do serviço público. E aqui eu trago também um acórdão da primeira turma da Direito Público, primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde eles reconheceram, em sede de agravo de instrumento, a ilegitimidade passiva do novo titular da delegação. Aqui no caso, ele continuou no polo passivo apenas porque o funcionário estava pedindo danos morais pela forma com que ele foi demitido, não pôde pegar as coisas dele, enfim. Então, o titular acabou continuando no polo passivo por esse motivo. O processo ainda não acabou, enfim, mas o fato é, o novo delegatário, ele não é parte da ação. Foi reconhecida a ilegitimidade passiva do novo delegatário, tá? Em sede de agravo de instrumento. E aqui eu trago uma tese que eu formulei em analogia a um parecer da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, que é a extinção anômala do contrato de trabalho. As normas de serviço, no item 13.7 do capítulo 14, diz o seguinte: é vedada a utilização da verba excedentária para quitação de dívidas oriundas de delegações anteriores, inclusive aquelas de cunho rescisório trabalhista. A verba excedentária é aquele montante que o interino pagou todas as contas do cartório, todos os salários, enfim, no mês ali, com os emolumentos que foram gerados, sobrou uma verba. Essa verba vai para o Tribunal de Justiça de São Paulo, ok? O que está dizendo aqui nas normas é que não pode usar essa verba para quitar dívidas oriundas de delegações anteriores. Ora, se não pode utilizar essa verba, né? Você demite um funcionário, um funcionário se aposenta ou pede demissão, você não pode pagar a rescisão desse funcionário
do momento anterior né, de pessoas que trabalhavam antes da interinidade. Por que então que o novo delegatário que recebe a serventia do Estado teria que arcar com isso? E aí mais, aqui é um parecer da corregedoria que diz o seguinte, aqui a o Corregedor Geral de Justiça, que ele falou o seguinte: além dos pagamentos já autorizados pelo corregedor permanente, a quitação de eventual saldo de salário dos funcionários não recepcionados pelo atual titular da delegação, desde que referente ao período da interinidade. Ou seja, ele autorizou. Esse caso aqui era o seguinte: o interino pediu para fazer a quitação das verbas trabalhistas dos funcionários que estavam trabalhando na serventia extrajudicial antes que o novo titular assumisse a delegação. Ele estava sendo diligente. E aí o parecer foi no sentido de que só pode pagar as verbas rescisórias relativas ao período da interinidade. 2, 3 anos, depende de quanto tempo demorou ali, né, para a serventia ser provida. Enfim, mas só daquele período. Ora, se para a corregedoria isso que vale, o Tribunal de Justiça está decidindo isso, o Corregedor Geral de Justiça está decidindo isso, por que seria diferente com o novo delegatário que está sujeito a um processo judicial que está sendo acionado para pagar aquelas verbas de 30 anos atrás, de quando muitas vezes ele tinha nem nascido, era criança, e essas verbas já estavam correndo. Aí ele escolhe uma serventia na qual ele não tem qualquer margem de negociação, de conversa, nada. E aí ele tem que assumir esse passivo trabalhista, não seria adequado, né? Um pensamento nesse sentido. E aí os efeitos da extinção anômala do contrato de trabalho, né? Por que extinção anômala? Porque extinta a delegação, extingue o seu contrato de trabalho. Não é simples. Para mim parece tão claro. E é assim que é. É assim que deveria ser. Mas isso ainda está, né, tá no ar. Isso ainda está no ar. O pagamento proporcional ao tempo que o empregado tenha prestado serviço ao novo titular. Ok? E aqui eu fiz um breve resumo disso tudo que eu acabei de falar, tá? Do parecer, junto com as normas da corregedoria. E aqui falando sobre a responsabilidade do antigo titular, né? Mais um acórdão aqui da primeira Câmara de Direito Público, batemos palmas aqui, porque ele fala o seguinte: caso existentes dívidas trabalhistas a serem quitadas, o pedido deve ser dirigido ao antigo titular da serventia, efetivo empregador do autor, e com quem ele mantinha relação jurídica laboral, e não em face do novo titular, que assume o serviço de forma originária e personalíssima, tendo autonomia e independência para contratar substitutos, escreventes e auxiliares. Se ele tem autonomia, independência, está regrado na Lei 8935 de 94, como pode achar que o novo titular vai arcar com essas despesas todas das rescisões trabalhistas que os funcionários têm direito completamente, todos os direitos, só que quem deve pagar é para quem ele prestou serviço. Simples assim. E aí eu fiz um quadro de resumo, tá? Dos funcionários estatutários que as ações correm na Justiça Estadual e dos funcionários seletistas que demandam na Justiça Federal o entendimento tanto do Tribunal de Justiça quanto do TST no sentido do reconhecimento de sucessão trabalhista quando há continuidade na prestação de serviço, tá? Algumas depende da Câmara que julga, depende do juiz, pode haver a possibilidade do pagamento proporcional ao período da prestação de serviço,
tá? Ah, trabalhou 30 anos para o antigo delegatário, continuou, foi recepcionado pelo novo delegatário, passou pela interinidade, foi recepcionado pelo novo delegatário e trabalhou lá 6 meses. Aí, já vi condenação no sentido de pagar todos os 30 anos que ele trabalhou, mas também já vi, atualmente, as decisões mais modernas têm sido no sentido do pagamento proporcional, mas acontece de tudo. E aí, gente, eu trouxe aqui 2 exemplos de códigos de normas que, ao meu ver, assim, agem com total transparência, dão segurança jurídica para o funcionário e para o novo delegatário, para todas as partes envolvidas no nessa relação jurídica, né, trabalhista. Tanto do interino quanto do antigo delegatário. Olha só o Código de Minas Gerais, no artigo 53. Para fins de provisionamento de receitas, o interino ou interventor deverá apresentar ao diretor do foro cálculo estimado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu tô sem ar já. Cálculo estimado do valor a ser pago com a rescisão trabalhista, 13º salário e férias, considerando prazo de 12 meses. Então, ele deve apresentar, o interino, né, o interventor, ele deve apresentar esse cálculo, considerando 12 meses de todos os funcionários, quanto teria que pagar. E ao final da interinidade ou da intervenção, o responsável deverá apresentar ao diretor do foro o relatório dos valores pagos com as rescisões trabalhistas de seus prepostos. Ok? Então, há esse acerto de contas. E em Goiás também, esse daqui é o Código de Normas de Goiás. Também, olha só como ele é muito acertado também, muito coerente, no artigo 51. É condição para o exercício da delegação por remoção e para a homologação do pedido de aposentadoria voluntária ou de renúncia à delegação a comprovação ao corregedor permanente pelo notário ou registrador da regularidade da sua situação em relação às obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, mediante apresentação de certidões e blá 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 blá. Deixa eu mudar aqui a minha câmera, onde eu tô. Bem como comprovantes de aviso prévio dado a todos os funcionários e de pagamento de verbas rescisórias. Não é maravilhoso? Não é o correto, não é o que deveria acontecer em todos os estados, em todas as situações, que ao final da interinidade seja quitada para que ninguém tenha nada a reclamar e o novo delegatário entre na serventia, que continua girando ali com os novos funcionários e assim ele pode tomar a decisão com clareza, com calma. Se ele tiver ali 1 mês, né, de funcionário que prestou serviço para ele e quiser fazer a dispensa, não quiser recepcionar esse funcionário, ou viu que aquela pessoa é fundamental para o andamento da serventia, porque os funcionários que estão lá entendem do que está acontecendo, muitas vezes trabalham lá há anos. Só não é justo que ele seja responsável pelo pagamento dessas verbas anteriores. Mas os funcionários, ele pode decidir com calma, com tranquilidade, né, sobre quem fica, quem sai. Pode ser que todo mundo fique, porque a ideia não é que ninguém perca emprego, não é, sabe, não é isso. A maioria dos funcionários gostariam de poder recepcionar todo mundo que está trabalhando, mas não ter que arcar com esse passivo trabalhista, certo? E aí o Goiás ainda aqui, o Código de Normas no 182 fala que é facultado ao interino requerer ao Tribunal de Justiça no mês de janeiro de cada ano a fixação do valor mensal da provisão contábil para obrigações trabalhistas, instruindo o pedido com o cálculo estimado e blá 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 blá. Então, ele pode fazer isso ou não. Fazendo ou não, ao final da interinidade, ele vai dar a quitação para todos os funcionários. Bom, era esse quadro que eu queria trazer aqui hoje para vocês nessa palestra, porque é uma situação em que ninguém quer se ver, né? Seria injusto o novo delegatário que assumiu a serventia
pelo concurso público, passou por todas as fases, chegou lá e tem que tomar decisões no afogadilho, né? Pensando, nossa, eles têm medo mesmo, sabe? Dessa situação do bolo de neve que isso pode virar, né? E então eu tô aberta para dúvidas, para quem quiser entrar em contato comigo, tá legal? E aguardo vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada.